Entrevista do dia. Ao vivo comigo eu recebo o juiz, presidente da segunda vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Dr. Aloísio Pereira dos Santos. A gente vai falar sobre o julgamento da última semana do caso Playboy da Mansão. Lembrando, que Marcel Colombo teria sido vítima aí, de uma morte trágica em um estabelecimento comercial de Campo Grande no ano de 2018. Seja bem-vindo, doutor Aloísio. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, Rodrigão, tudo bem? Bom dia também aos ouvintes da FM Cidade 97. Bom, doutor, vamos falar um pouquinho sobre esse julgamento, Nós tivemos 4 réus condenados, nesse julgamento que levou 3 dias, 36 horas, a soma desse julgamento. E nós tivemos integrantes desse julgamento, doutor, que participaram também do julgamento da Operação Omertá do ano passado, é isso? Jurado não. Réus. Sim, eu falei, já me preocupei com o jurado porque é proibido, os jurados que participou do julgamento anterior participar desse novo julgamento. No tocante aos integrantes dessa organização, conforme consta, sim, eles, por exemplo, o Jamil Nami Filho, Marcelo Rios e outros acusados. Doutor, só para eu entender, eu vou trazer primeiro os bastidores desse julgamento, depois a gente volta na condenação de cada um. Como que funciona o corpo de jurados, por exemplo? Porque se foi um julgamento que durou 3 dias, foram os mesmos jurados os 3 dias, é isso? Só que eles não podem ter contato, é isso na justiça, no judiciário? Como que funciona? Correto. Na verdade, foram 4 dias, Nós 4 dias. Começamos na segunda-feira e terminamos na quinta-feira, nas primeiras horas, por exemplo, 2 horas da madrugada. Então, sobre a questão levantada de que... Dos jurados, eles não mantêm contato. Sim, exato. Os jurados, por preceito legal, eles não podem se comunicar um com o outro, prevalece aí o princípio da incomunicabilidade. Na verdade, o fundamento disso aí é porque os jurados, uma vez feito o compromisso de ir ali com a sociedade, aquele juramento, eles não podem, daí em diante, sofrer ou passar por influências da sociedade, por exemplo, pela mídia, comentários de populares, o que deve, o que não deve fazer com relação àqueles acusados. Então, eles ficam, na verdade, separados da sociedade, ouvindo ali o que a acusação tem a dizer e também o que a defesa tem a dizer. Então, esse é uma forma de um julgamento imparcial e puro, sem influência nenhuma da sociedade. Doutor, foi um julgamento mais tranquilo do que em relação ao ano passado, da Operação Omertá, Esses tipos de julgamento, Rodrigão, eles nunca são tranquilos assim, porque da minha parte, por exemplo, eu fico muito tenso porque a acusação, principalmente a defesa, eles têm muitas teses ali, eles levantam muitas teses e principalmente no tocante à alegação de nulidades. E as nulidades é o calo, é a preocupação maior do magistrado. De repente, um julgamento desse que dura aí 4, 5 dias se anula por não seguir a tal das formalidades que a defesa tanto sustenta, tanto questiona. Então, acaba sendo tenso para o magistrado ter esse controle efetivo da sessão da abertura até o final, Doutor, 7 horas e 18 minutos, eu estou acompanhando aqui, ao vivo comigo, o juiz-presidente da segunda vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, doutor Aloísio Pereira dos Santos. Doutor, um dos réus, que é o Jamil Nami Filho, ele acompanhou todo o julgamento dele pela internet, Ele estava em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em um presídio federal. Durante a promotoria falando, durante ali as pessoas ouvidas também, nesses 4 dias praticamente, e daí depois a gente ouve a defesa,
ele fica vendo o tempo inteiro o julgamento, doutor? Ele viu o tempo inteiro? Sim, ele viu o tempo todo, porque nós disponibilizamos, né? Eu exigi, inclusive por despacho, que ficasse aqui no Fórum de Campo Grande um TI e outro lá em Mossoró, exatamente para, no caso de ocorrer qualquer interrupção da transmissão, já se resolveria de pronto, né? Então, ele acabou acompanhando do início ao fim, sem essas intercorrências. O senhor sabe que teve um momento, né, que foi destaque em todos os telejornais, inclusive nos quais eu faço também, que ele olha, né, para todo mundo e fala o seguinte, direto lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte: olha, se vocês encontrarem qualquer coisa, qualquer prova, podem me condenar. Eu não tenho nada a ver com esse assassinato do Marcel Colombo. Quando um réu, ele faz uma situação como essa, doutor, eu acho que ali é um momento muito tenso, pelo menos para a gente que está assistindo, né, para a gente estar acompanhando. Quando ali se desafia a promotoria, se desafia ali, né, numa questão de persuasão, seria uma estratégia da defesa, doutor, pela experiência do senhor? Essa questão, ela é, de certa forma, polêmica, porque os acusados, em geral, aqueles que a câmera não vê ele, não filma praticando crime, aquele que é praticado onde várias pessoas vê, esse não tem como negar a autoria. Agora, aqueles crimes em que não há essa forma de provar a autoria, e ainda mais no tocante a mandantes, fica difícil para a acusação provar a referida autoria. Então, no caso de acusados assim, não só o Jamil, mas também o outro, o Marcelo Rios, aliás, todos, né? E também todos os acusados que eu me deparo, eles falam a inocência. Como que é aquele ditado, eu não sei se é nem ditado, né, doutor, aquela frase que tem, todos são inocentes até, tem uma frase do direito, provar né? o contrário. Isso, todos são inocentes até provar o contrário. Tá, mas o processo criminal, ele existe exatamente para isso, para trazer aos autos elementos suficientes à promotoria, no sentido dela, uma vez convencida da acusação, imputar àquele cidadão a autoria. Então, o fato dele negar o crime, a gente ouve, não pode, jamais, nenhuma autoridade pode desprezar, porque pode sim que a gente esteja diante de um inocente, né? Então, temos que ter esse olhar muito atento. Porém, ao mesmo tempo, nós também olhamos as provas que angariamos no processo, né? E esse caso em particular, ele passou até pelo crivo do Tribunal de Justiça, confirmando a minha sentença de pronúncia, ou seja, havia sim indícios de autoria e prova da materialidade. Então, isso nos conforta mais, mesmo diante dos acusados alegarem inocência. Agora, esses indícios, eles têm força suficiente de prova também para condenar. E não é um ou outro indício, são vários indícios. E é bom lembrar também que se condena não só por provas concretas, como no julgamento, no processo anterior, um advogado perguntou para a testemunha se tinha provas concretas da participação do cliente dele no crime. Eu já até indeferi essa pergunta, falei, doutor, provas concretas, o próprio juiz já vai falar que não tem, certo? Mas nós estamos trabalhando no campo dos indícios, e considera-se indícios a junção de um elemento com outro, com vários outros, a ponto de nos trazer a certeza de que aquele fato ocorreu. Doutor, uma curiosidade, acho que é a curiosidade também para quem está nos ouvindo em todo o Mato Grosso do Sul, o Jamilzinho, ele era considerado ao lado do pai, né, líderes de uma milícia formada em Mato Grosso do Sul, e eles mandavam matar aqui em Campo Grande.
E aí, no julgamento anterior, do ano passado, o Jamilzinho foi condenado a 23 anos. Esse julgamento do Playboy da mansão, ele foi condenado a 18. As penas se somam ou ele cumpre 23, aí 18 desses 23 também lá em Mossoró? Antes de responder especificamente essa pergunta, que ela é importante, só fazer um adendo no sentido do seguinte. Muitas pessoas perguntam por que no julgamento anterior foi condenado a 23 anos e neste a 15 anos. Então, esclarecendo melhor os ouvintes. No processo anterior, a vítima morreu de forma, como todos sabem, totalmente inocente. Ela nem ficou sabendo quem a fuzilou, e foi fuzilamento, segundo consta na acusação. Então, não tinha nenhuma motivação. E foram uma rajada de tiros de fuzil. Entre outros fatores, também tinha agregado ali a condenação por porte de arma de fogo. Então a pena foi 20 anos, com mais 3 anos do porte de arma de fogo. No caso do julgamento agora, recente, ele foi condenado a 18 anos pela morte, porque as circunstâncias eram diferentes. Havia uma motivação da vítima, e foi por isso que, segundo a acusação, o acusado a matou. E foi aquela provocação na boate, que envolveu até soco, tirou sangue da vítima, e depois áudios desafiando o acusado. Então, houve uma motivação por parte da vítima. Então, a pena base foi 18 anos, ou seja, apenas 2 anos a menos. E eu considerei uma circunstância atenuante, isso é obrigação do magistrado, que quando a vítima ela provoca também o acusado, o juiz tem que dar uma atenuante, e essa atenuante foi 1/6 da pena. Portanto, de 18 anos, ela ficou em 15 anos consolidada. E daí, doutor, só pra gente entender então, é somado as penas? Por exemplo, ele vai ficar 23 anos preso por um crime. Ele vai ficar mais 18 anos preso por esse crime ou não? Vai lá dos 23, quando é 15, 18, aí ele já pagou o crime e depois vai cumprir só os restantes dos 23? Na verdade, soma. Soma. No processo de execução penal, soma os 23 anos mais os 15 anos, e aí tem umas regras a serem cumpridas. Por exemplo, no caso dos homicídios, é hediondo, né? E aí, obviamente, o tempo de prisão é bem maior. Bom, pessoal, falei do Jamilzinho agora, né? Teve o Marcelo Rios também, que é o ex-guarda municipal, apontado como responsável por planejar e contratar pistoleiros para executar o Marcel Colombo, playboy da mansão. Ele foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. Então, no caso dele, também é o mesmo caso, né? Vai se somar a pena dele de mais 15 anos. Teve o Everaldo Monteiro de Assis, que pode recorrer à sentença em liberdade. É um policial federal que foi condenado a 8 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Além disso, ele foi condenado à perda do cargo como policial federal. Então ele não saiu dali e foi preso. Ele está recorrendo em liberdade. Correto. A situação dele é bem diferente dos demais. Por quê? O porquê? No tocante à participação no crime, não pode jamais considerar. Ele não foi o mandante, não foi ele que, digamos assim, tirou sangue da vítima, né? A participação dele foi, segundo consta na acusação, e assim os jurados entenderam, foi de fazer pesquisas a nível de internet sobre a vida da vítima. Foi ele que deu a localização que o playboy da mansão estava num estabelecimento, estava ali num bar. Exato, é mais nesse sentido. Pesquisa da vítima, quem era ela, enfim. Então, de acordo com o artigo 29 do Código Penal, né, que é a bíblia do juiz, né, vamos dizer assim, o acusado, ou melhor, o magistrado tem que fixar a pena de acordo com a culpabilidade do agente. Quem participa mais do crime tem pena maior. Quem participa menos do crime tem pena menor. Por exemplo, alguém está disposto a matar o outro. Determinada pessoa fala, olha, ele
está lá na esquina fazendo compras. Essa outra pessoa apenas deu o endereço. Deu a informação. Agora, quem comprou a arma, quem se dirigiu até lá, quem efetuou 5, 6 tiros e atirou na cabeça da vítima, esse merece uma pena maior, aquele uma pena menor. Bom, e por fim, Rafael Antunes, que foi condenado a 2 anos e 6 meses em regime aberto por ocultação de arma de fogo. Doutor, só para a gente entender, nesse caso do Rafael, por exemplo, também teve participação porque ele escondeu a arma do crime. Ele deu uma certa cobertura aos envolvidos do caso. É isso. Não é bem isso. Ele respondeu apenas por essa acusação que você falou aí. De ocultação de arma de fogo. Mas ele em nada participou do crime, do engenho do crime. Alguém chegou para ele e falou assim, ó, guarda essa arma para mim, esconde. Exato. Doutor, mas sabe o que isso evidencia no mundo do direito, até para nós que estamos ouvindo? Todas as pessoas que sabem de algo errado podem ser punidas. Sim, com não certeza. É isso? Não há crime perfeito. Exato. Agora depende também, apenas saber de algo errado em si, ele pode estar num processo fora dos atos executórios do crime, né? Então, alguém mata o outro e eu fico sabendo, eu não tenho nada a ver com aquilo, eu apenas não quis comunicar às autoridades de que o João matou o Antônio. Isso por si só não é crime. O crime é quando você, de alguma forma, contribui para a sua ocorrência. Bom, doutor, obrigado pela sua participação. Fico muito feliz quando o magistrado vem até o nosso programa, né, para conversar com a comunidade. E o próximo julgamento, caso Sofia, a criança, né, que foi morta aí, teria sido morta pelo padrasto e também pela própria mãe aqui em Campo Grande. É em novembro o julgamento, doutor? Sim, está marcado. A princípio eu marquei no início do mês, porém a promotoria tem compromisso, os promotores, e pediram, e eu reagendei ainda para o mês de novembro, no final desse mês. Bom, doutor, obrigado pela sua participação, bom trabalho para o senhor, mande um abraço aos seus colegas magistrados.